Bom dia, meus amigos. O sucesso está aproximando você de Deus ou está te afastando dele? Nós estamos aqui no final da história de Salomão e nós vamos descobrir uma coisa péssima sobre ele. Ele se perde no final da vida. Você lembra aquela frase que ele disse em Eclesiastes: melhor é o final das coisas do que o início? Parece que nem foi ele que escreveu quando a gente olha da perspectiva humana. Então eu quero te convidar a pensar: quando você ganha sucesso, 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 isso te aproxima de Deus ou te afasta? Eu conheço pessoas que, quando não tinham R$ 1 no bolso, estavam na igreja. Quando começaram a prosperar, começaram a visitar vários lugares todo domingo, toda quinta, assistir jogo, a participar de várias outras coisas e se afastaram de Deus completamente. Conheço pessoas que, quando não tinham um filho, vinham na igreja, choravam a Deus clamando por um filho, depois que tiveram um filho, sumiram da presença de Deus e agora Deus é só uma lembrança no seu coração. Conheço pessoas que clamavam a Deus por uma cura do câncer, uma cura da AIDS, uma cura nas pernas. E quando ganharam essa cura, foram usar sua energia em outros lugares, correndo, brincando, sendo feliz, longe de Deus, como Deus apenas uma melhora. Então eu quero te perguntar uma coisa: quando você ganha sucesso de Deus, isso te afasta dele ou te aproxima do Senhor? Vamos lá então. Em 1 Reis, capítulo 10, versículo 9, a rainha de Sabá reconhece a sabedoria de Salomão e a grandeza dele, os resultados do seu reino, e aqui nós temos um versículo falando sobre isso, sobre o propósito de Deus para Israel. 1 Reis, capítulo 10, versículo 9. Bendito seja o Senhor teu Deus, que se agradou de ti para te pôr sobre o trono de Israel. Aqui nós estamos vendo que outros reinados estão glorificando a Deus e o reinado de Salomão, ou seja, aquilo é muito bom, tem sucesso, é validado. O mundo que nem é israelita, que nem é judeu, que não é judaico, que não faz parte da Torá, ele está olhando para isso e está dizendo: Deus é bom, o teu reino é bom e tem sucesso. Agora, em sequência, o narrador ele descreve a tragédia espiritual do rei Salomão em Israel. 1 Reis, capítulo 11, versículo 4, vai dizer: sucedeu, pois, que, no tempo da velhice de Salomão, suas mulheres lhe perverteram. Já começa errado por aqui. Suas mulheres. O padrão de Deus é um homem e uma mulher. Salomão já pegou mais mulheres do que devia, ele já está errado. A Bíblia ela narra o que aconteceu, não é porque narra que concorda. A Bíblia ela não esconde os erros dos homens que serviam a Deus. Então, Salomão errou em pegar muitas mulheres para si mesmo, né? Suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses. O homem mais sábio da terra, ainda assim, na sua avareza, na sua tristeza, teve o coração pervertido para seguir outros deuses. Então aqui, depois de uma vida marcada pela sabedoria, o seu coração se afasta de Deus. Olha que coisa triste, na velhice, um homem que construiu um templo para Deus, que foi filho de Davi, o maior rei de Israel, que construiu o templo mais incrível, que teve um reino, o único rei de Israel que não foi para a guerra, que começa fazendo um pedido lindo para Deus, que é: Senhor, me dê sabedoria, e aí Deus diz: tu vai ser rico, tu vai ter paz, tu vai ser justo e vai ser o homem mais sábio na terra, e antes de ti não venha um tão sábio, depois de ti não venha um tão sábio. Esse homem na sua velhice se perverte por causa das suas escolhas com as suas mulheres e se volta a outros deuses. Olha que final terrível. Mas por fim, Deus confronta Salomão, porque o problema não era apenas uma falha moral, mas um coração que deixou de ser totalmente dedicado a Deus. 1 Reis, capítulo 11, versículo 9. E o Senhor se indignou contra Salomão, porquanto desviara o seu coração do Senhor, Deus de Israel. Deus aqui ele não deixa nada barato. Deus ele não deixa nada em vão. Quando o reinado de Salomão termina, o reino de Israel vai se dividir. Deus ele é justo. Deus ele tem promessas. Mas tudo aquilo que a gente planta em Deus, muitas vezes, não é sempre, a gente colhe. Existe às vezes misericórdia de Deus no meio do caminho e aí você não vai colher. Existe às vezes arrependimento e você não vai colher. Existe às vezes a vontade soberana de Deus e aí você vai colher ou não vai colher o que plantou. A gente olha para Jó. Jó não plantou algumas coisas e colheu o dobro no final. Jó não plantou aquele monte de desgraça e ele colheu a morte de 10 filhos, a sua lepra, a sua esposa reclamando e os seus amigos achando que ele era um pecador e perdendo todo o seu dinheiro. Mas a verdade é que Salomão aqui ele plantou muita coisa ruim. E Deus está dizendo: você desviou o coração de mim.
Então, o sucesso, ele te aproxima de Deus ou te afasta? Porque o sucesso de Salomão afastou ele de Deus. No final da sua vida, Salomão se afastou de Deus. E eu quero te pedir uma coisa: quando você fecha um novo cliente, quando você termina o teu trabalho com sucesso, você fica mais orgulhoso? Quando você ganha mais coisas e é convidado para mais eventos, você prioriza estar com Deus? Ou o seu devocional termina, os seus cultos acabam? Você não gosta mais das coisas do Senhor, você fala mal de Deus, você aceita falarem mal do teu Deus, aquele versículo de, de Salmos número 1 que diz: o homem sábio ele não anda na roda dos escarnecedores, antes o seu prazer está na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Você é aquela pessoa que senta na roda do pessoal que escarnece de Deus, que ri de Deus, que debocha de Deus, e diz: não, é melhor eu não estar aqui. Esse aqui não é o meu ambiente, não combina comigo. Por fim, não é suficiente começar bem, é necessário permanecer fiel até o final. John Stott é muito sábio em dizer isso. Não é suficiente começar bem. Tem gente que faz a fundação do prédio super bem e depois não constrói o prédio bem para cima, o prédio cai. Tem gente que constrói o filho muito bem até 7 anos de idade, depois na adolescência abandona o filho. Diz: ah, eu não tenho mais paciência para ele está muito difícil. Tem gente que começa o casamento muito bem, primeiro ano de casado, beijinho, beijinho, presentinho, florzinha, não sei o quê, depois entra numa rotina e não nutre mais o casamento. Tem gente que começa a empresa muito bem, tudo alinhado, organizado, certo, e contas e notas e tudo bem, depois larga para todo mundo e vira uma baderna. Tem gente que começa a fé muito bem e no primeiro mês vira dizimista, logo se batiza, quer participar de tudo da igreja, mas passa-se 3, 4 meses, troca o culto por qualquer evento que tiver por aí. Você precisa ser fiel com Deus. Esse é o nosso devocional de hoje. Eu espero que nesse domingo você esteja no culto. Eu espero que nesse domingo você caminhe com Jesus. Eu espero que nesse domingo você não troque a Deus por nada. Que Deus te abençoe poderosamente, que a tua vida seja excelente nas mãos de Deus e que, diferente de Salomão, você possa viver um final de vida em que os teus filhos e netos digam: o meu avô, a minha avó terminou a vida fiel a Deus, encerrando a batalha de uma forma íntegra, honrada e abençoada. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.